Acelera Líderes, o podcast do empresário que pretende alinhar seus líderes à cultura da sua empresa. Edson, seja muito bem-vindo a esse podcast, o podcast Acelera Líderes, que tem por tema como o engajamento turbina a sua equipe. Empresário, papel e caneta na mão, Edson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, senhor Gleidson. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estará nos assistindo em horários diferentes. Vamos falar hoje do maior desejo do empresário: engajar sua liderança, engajar sua equipe. E vamos destrinchar o que é engajamento aqui e vamos falar dos benefícios disso também. Maravilha! E aí, Edson, quando a gente pensa numa equipe engajada, pensa bem, uma equipe engajada, quais são as características de uma equipe que está engajada? Eu pergunto isso porque, às vezes, confunde-se aquela euforia, né? A equipe tá eufórica por conta de alguma situação no momento, confunde euforia com engajamento. Quais são as características de uma equipe que realmente ela está engajada de fato? Não é euforia apenas. Então, engajamento não tem nada a ver com euforia. Você está vendo alguém eufórico? Isso não é engajamento. Isso é uma alegria específica e intensa relativa a alguma coisa. Né? Isso não é engajamento. No dia do pagamento está todo mundo eufórico. 5 dias depois, todo mundo desanimado. Então, não é. Engajamento é algo duradouro e emocional ligado ao trabalho especificamente. Não tem nada a ver com motivação também, não. É um outro grau. É outra coisa. O engajamento, então vamos lá. Se você quer saber, primeiramente, se alguém está engajado, primeiro vamos entender exatamente o que é engajamento, né? Engajamento, ele é um nível mais alto do que a motivação em si, apesar da motivação estar ali envolvida com engajamento. Mas a motivação, ela pode estar ligada a uma questão muito particular, muito pessoal, o que pode levar ao engajamento também, que está ligado ao que a pessoa está fazendo. Então, o engajamento tem a ver com a questão emocional, com o prazer de estar ali. Engajamento é sobre o prazer de estar ali. Veja bem, enquanto motivação pode ser: eu estou aqui porque eu preciso para atingir um outro objetivo meu, isso é motivação. Eu tenho motivo para fazer o que eu estou fazendo, e esse motivo não necessariamente está ligado ao que eu estou fazendo. A tendência da motivação nesse caso aí é na ponta ter uma recompensa, né? Seja ela ligada ao que eu estou fazendo ou não. Sim. Quando é ligada ao que eu estou fazendo, tende a um engajamento, que é o prazer de estar ali no ambiente, com as pessoas e com a tarefa. Então, veja bem, é um nível um pouco mais alto do que a motivação. Então, o engajamento está muito ligado ao propósito do que eu faço, o que eu faço. Então, a gente já entra no primeiro elemento. A sua empresa tem um propósito definido? Está incutido já na sua cultura? Porque se não tiver, já vai ficar difícil engajar as pessoas. Porque o engajamento está ligado ao propósito do que eu faço, ao que eu faço, o prazer com que eu faço isso por causa desse propósito. Então, eu estou conectado muito além do que eu faço, estou conectado com o propósito do que eu faço. Então, você está conectado ao objetivo? Não, o objetivo é outra coisa. Propósito vai muito além do objetivo. Exemplo, vou dar um exemplo para deixar claro. O objetivo nosso, o propósito dessa empresa, como exemplo, é criar uma sociedade mais equitativa. Só para dar um exemplo. Mas o objetivo desse mês, meu amigo, é vender 200 mil. Porque eu preciso gerar caixa, gerar lucro para eu conseguir atingir o meu propósito, que é ajudar a sociedade. Sim. Então, veja bem, o objetivo é diferente, o objetivo está abaixo. Então, um propósito que é algo muito maior. Sempre que eu atinjo um objetivo, eu continuo correndo atrás do meu propósito, que é fazer isso. Nós aqui, por exemplo, temos um propósito de disseminar conhecimento, de ajudar as pessoas, os líderes a liderarem melhor. Né? Isso não é um objetivo. Eu não chego ali e consegui. Pronto, parei, não preciso mais. Não, isso é constante.
Então, o engajamento, Gleide, você está ligado a essa questão emocional, está ligado ao propósito e está ligado ao conjunto ali do prazer de estar onde eu estou, fazendo algo que leva ao propósito. Você quer saber se alguém está engajado? Perceba esses elementos. Ela se conecta com o propósito do negócio? Ela sente prazer onde ela está fazendo o que ela está fazendo? Não é eufórico. Eu não preciso estar eufórico para sentir prazer. Ainda mais eu com essa minha cara fechada. Eu às vezes, estou sentindo prazer no que eu estou fazendo assim, ó, uma testa franzida. Por quê? Porque eu estou raciocinando, eu estou pensando, eu estou montando alguma coisa, estou preparando algum projeto. E eu estou aqui com a cara fechada e tal, mas, nossa, esse cara está meio bravo ali. Não, cara, eu estou aqui engajado nisso aqui, porque esse trem é fera demais. Nem vê a hora passar. Meu propósito de contribuir com conhecimento, contribuir com aprendizado para as pessoas é tão grande que o que eu estou fazendo aqui agora, rapaz, atende o propósito. Então, estou embutido aqui engajado. Então, eu preciso ver isso. Então, o propósito, o engajamento, ele tem a ver com isso. E aí ele tem a ver com os outros níveis mais baixos, que a gente sempre fala aqui, que é responsabilidade e comprometimento. Quando eu estou engajado, eu também sou responsável por aquilo que eu estou fazendo e eu tenho compromisso com o objetivo que nós temos que chegar. Isso tudo faz parte do propósito. Então, aqui nós não vimos ainda como chegar no propósito, mas como entender o propósito, apesar de termos falado um elemento que ajuda a chegar lá, que é, aliás, chegar no engajamento, que é o propósito. Uhum. O Edson, para mim ficou claro, e inclusive tirou um pouco daquela ideia do mito, né? A pessoa eufórica é porque ela está engajada. Já começou a quebrar esse mito que muitas das vezes passam por dentro da empresa e as pessoas que não têm experiência com isso ficam até sem saber. Nossa, mas semana passada, na sexta-feira, a pessoa parecia que estava ali imbuída, engajada. Não. Na sexta-feira ela estava eufórica, cantando inclusive a música Hoje é Sexta-feira. E justamente porque ela não ia ter que trabalhar amanhã, então ela está engajada no que ela tem que fazer. Já jogou clareza sobre isso. Segunda-feira ela chegou murcha, cara. Mas por quê? Entendeu? O engajamento dela é só na sexta? Não é. O engajamento dela da sexta é porque a mente dela está no sábado. Olha como é que o propósito faz diferença, Gleide. Como a cabeça dela está no sábado, o que ela está fazendo hoje, ela está uhul! Propósito é isso, cara. Eu estou com a mente naquele propósito, fazendo o que eu tenho que fazer de forma para levar aquilo na excelência para cumprir o meu propósito. No caso aí da sexta-feira, é um propósito fora da empresa, mas é um propósito. Exato. É um engajamento externo. Exatamente. E aí, Edson, quando a gente fala desse engajamento, já deu para notar que ele realmente vai exercer algum impacto dentro da empresa. Impacto nas relações, né, nos relacionamentos ali no dia a dia, independente do relacionamento ser entre os pares, ou seja, entre pessoas do mesmo nível, ou dos níveis hierárquicos mesmo ali, até chegar lá na diretoria, no CEO da empresa. Você podia falar um pouco sobre isso, desse impacto do engajamento nas relações dentro da empresa? Acho que isso é importante. O empresário, sobretudo, ter uma visão clara sobre isso. Hein? Se você me permitir, eu vou inverter. Sim. O impacto que o relacionamento tem no propósito, para que o propósito tenha impacto no relacionamento. Uhum. Desculpa, no engajamento. O impacto que o relacionamento tem no engajamento, para que o engajamento tenha impacto no relacionamento. Certo. Por que isso? Porque imagina eu novo, chegando numa empresa nova, e eu começo o meu trabalho ali. Geralmente, quando eu começo o meu trabalho, eu estou motivado, porque, cara, eu estou trabalhando numa empresa nova, ou eu saí de uma e fui para algo, para um desafio maior, para ganhar mais e tal, ou eu estava desempregado e agora eu tenho emprego e isso me motiva também. Então, não interessa a origem, mas eu estou motivado no emprego. Mas eu não estou engajado. Eu vou engajar com o tempo. Sim. Se o engajamento tem a ver com o propósito, eu ainda vou descobrir o propósito dessa empresa com a convivência. Por mais que esteja escrito na parede, o propósito, eu vou descobri-lo na prática quando eu estiver dentro da empresa, se aquilo que está escrito é real. Uhum. E aí o que vai valer? O que está escrito ou o que eu estou vendo aqui no dia a dia? Vai valer o que eu estou vendo no dia a dia. Sim. Então, a qualidade do relacionamento quando eu entro numa empresa
vai me mostrar se o propósito da empresa, qual é o propósito da empresa. Talvez a empresa nem tenha um propósito escrito, mas eu vou ver na prática qual que é o propósito da empresa. Então, esse relacionamento com as pessoas dentro da empresa me mostram a cultura do negócio, me mostra a cultura da empresa, e dentro da cultura está o propósito. Então, esse relacionamento vai me levar a engajar ou não. Sim. Se esse relacionamento condiz com aquilo que alinha com o meu propósito, faz sentido para mim, eu tendo a engajar no dia a dia, porque aquilo ali é bom, sabe? Você acorda e fala, caraca, vou trabalhar naquele lugar hoje, que top. Porque o relacionamento é bom, o que eu faço é maravilhoso, o resultado é muito bom, o propósito é muito bom, eu vou trabalhar. Enquanto tem gente que acorda, como você falou aí, nós falamos aqui na segunda-feira e fala, deixa eu ir lá cumprir o que eu tenho que cumprir, porque eu tenho que ganhar meu dinheiro no fim do mês, né? Ou seja, não tem engajamento. Por quê? Provavelmente o relacionamento com as pessoas é puramente profissional e não é de qualidade. A tarefa que eu faço é aquele trem chato, cara, que não me leva a lugar nenhum. E a minha liderança é distante e nunca só aborda coisas comigo quando tem erro. Ou seja, um bom engajamento ele vai gerar impacto nas relações das pessoas ali dentro da empresa, vai gerar impacto na produtividade e pelo que você está falando, ele vai gerar impacto também na retenção ou não de talentos dentro da empresa, né? Vou inverter de novo. O bom engajamento não vai levar a um bom relacionamento. O bom relacionamento permite que a pessoa se engaje e vai fortalecer esse relacionamento. Porque o que acontece primeiro não é o engajamento. Essa é o relacionamento. Ok. Primeiro é o relacionamento. Primeiro eu chego, converso, bom dia, papapá, e a partir dali eu engajo ou não. Então, o bom relacionamento com a pessoa focada num propósito específico vai levar a um engajamento legal que fortalece esse relacionamento. O que isso cria? Uma cola. Cria uma cola ali e impede, entre aspas, que os bons talentos saiam dali porque eles gostam de estar ali. Lógico, isso junto com plano de carreira, plano de carga e salário, o cara tem que ganhar mais, tem que crescer. Toda uma estrutura em volta ali. Mas nós estamos falando da base aqui, nós estamos falando do engajamento. Entende? Então, esse relacionamento, quando alguém pensa em sair dessa empresa, cara, ela pensa até com a dor no coração. Nossa, que pessoal tão legal e tal. Né? Só vou sair porque lá realmente tem uma outra estrutura que me promete mais coisa e tal. Mas se dentro dessa estrutura aqui, esse engajamento, ele já retém o talento que você acabou de falar. Agora, então, quando acontece de alguém entrar na empresa e não engajar por causa do relacionamento, quer dizer que na empresa o relacionamento é ruim? Não. Pode ser que alguém entre na sua empresa, o relacionamento é muito legal, as pessoas são muito legais, são nota 10, mas a pessoa não vai ficar. Por quê? Porque ela não tem o que a gente chama de fit cultural. O que é fit cultural? Para falar só do propósito, o propósito dessa empresa não diz nada para mim, cara. Eu não quero lutar em prol desse propósito. Quero lutar em prol de outro propósito. Essa empresa aqui, ela tem um propósito que é gerar intelectuais para a sociedade. Mas eu estou mais interessado em gerar mentalidade de empreendedorismo. Empreendedorismo, por exemplo. Empreendedorismo, por exemplo. Isso faz mais sentido para mim. Então, por mais que tenha um relacionamento maravilhoso aqui, eu não vou me sentir bem aqui. Sim. Cara, o Gleidson é maravilhoso, um cara nota 10, mas ele só fala de intelectualismo, e eu quero falar de empreendedorismo. Então, Gleidson, beleza, cara, a gente toma um café qualquer hora, mas eu vou para outro lugar. Nesse caso, é melhor que realmente a pessoa não fique, né? Não tem nada de errado. É melhor que ela não fique, porque ela quer outra coisa. Então, ela nunca vai se engajar na empresa porque ela tem um propósito totalmente diferente. Ela tem um fit cultural, por isso que a análise de cultura na contratação é fundamental. Sim. Para você trazer uma pessoa que tem mais chance de engajar. Agora, eu te pergunto, qual que é o título do nosso podcast? Acelera Líderes e, no caso de hoje, sobre o engajamento. Fala o título completo. Tá. Como o engajamento turbina a sua equipe. Sem engajamento não turbina, meu amigo, porque o cara quer sair. Sim. O cara quer ir embora. O cara tá ali só porque ele tá cumprindo o papel dele. Nós estamos falando de turbinar. Estou falando de levar o cara para outro nível. O cara querer contribuir mais. O engajamento é o que leva a isso.
Engajamento é que leva a isso, mas o que leva a isso é a cultura, é trazer gente adequada àquela cultura. Tem outros elementos, claro, nós vamos falar aqui também, mas é trazer gente mais adequada àquela cultura para engajar e crescer as pessoas. Isso tem a ponta lá que é recrutamento e seleção, mas no dia a dia isso vai fazer toda a diferença, e o relacionamento é um deles, junto com a cultura, que no caso é o propósito, que nós estamos batendo mais forte hoje no propósito. Sim. Edson, até agora ficou claro para mim que se a empresa ela não tem um propósito bem definido, ou se, apesar de ela ter um propósito bem definido, se ela não vive esse propósito, se ela não trabalha, esse pode ser um dos entraves para que o engajamento ele não se fortaleça, para que as pessoas não se engajem de fato com o negócio, com a causa, não se engajem de fato dentro da empresa. Então, estou percebendo isso, né? Um dos elementos que pode fazer com que a empresa trave as pessoas do ponto de vista de engajamento é ou não ter o propósito, ou ter o propósito, mas não viver. E aí, uma outra coisa que ficou também implícita é que, dependendo de como a empresa ela lida com as relações humanas, isso também pode ser um entrave. Eu gostaria que você desse algum exemplo assim de quais são outros entraves, outras barreiras, outras fontes de bloqueio para que esse engajamento ele não se desenvolva de fato das empresas. Porque aí é um alerta para o empresário, né? O que pode bloquear o engajamento dentro da sua empresa? O que pode bloquear o engajamento dentro de uma empresa, o Edson? Bom, o que pode, como regra geral, e eu vou detalhar um pouco, o que pode fazer isso é manter pessoas da empresa que não tem nada a ver com a cultura dela. Só porque o cara está fazendo ali, mantendo a roda girando, mantém aquela pessoa ali. Só que aquela pessoa ela não vai nunca engajar de verdade para produzir cada vez mais, porque ela não está engajada. Por que ela não está engajada? Porque ela não tem alinhamento com a cultura. Por isso que alinhar a liderança com a cultura é fundamental. Uhum. Porque, na verdade, você está pondo gasolina aditivada no carro. Gasolina aditivada faz andar mais rápido? Não sei. Mas coloca a gasolina aditivada e acelera para andar mais rápido. Dá uma melhorada no desempenho, né? No desempenho. Agora, olha que interessante. Você trouxe dois casos aí. A empresa que tem a cultura, mas não vive a cultura, vive uma outra cultura, até uma cultura lá definida, um propósito escrito, né? Lembrando que a cultura é mais do que o propósito, Sim. Não é só o propósito, mas estou falando do propósito. Ela tem lá a cultura escrita, mas ela, não é que você vê no dia a dia, na verdade, vive outra cultura. Ou aquela que nem tem ela escrita. Então, ela Exato. Vive uma cultura X que não está escrita. Beleza, vamos voltar para a base, então. Eu sempre vou falar isso, vamos voltar para a base. Aquela que tem a cultura definida e vive outra, quando alguém pensar, eu falei do recrutamento de seleção, traga alguém mais alinhado à cultura. Quando você vai analisar uma entrevista de seleção, um processo seletivo, para descobrir se ela tem as características que alinham a cultura, você não vai, o profissional, ele não vai olhar para a cultura vivida, ele vai olhar para a cultura escrita, porque é onde ele tem escrito o que ele precisa. Então é dali que ele vai olhar e falar, preciso trazer alguém assim, assim, assim. E aí ele vai trazer errado, se você escreve uma cultura e vive outra. Sim. Certo? Aí o profissional de recrutamento e seleção, que é um cara nota 10, uma pessoa que sabe fazer bem o trabalho, vai fazer um trabalho maravilhoso, trazer de acordo com a cultura escrita. E na hora que entra é outra cultura, não vai bater, Sim. Vai dar errado. E aquele que não tem a cultura escrita, ele vai lá, conversa com a pessoa e não olha para a cultura, ele só conversa, isso aí vai dar certo, põe lá. E aí pode estar desalinhado com a cultura também. Então, muitos dos problemas depois vêm do recrutamento de seleção mal feito, que não analisa a cultura e que não traz pessoas alinhadas. Mas o grande problema aí o segundo problema, pelo menos, é manter a pessoa que não está alinhada à cultura. Porque essa pessoa, ela pode ser um bom profissional, ela pode fazer um bom trabalho, tecnicamente ela é show de bola, mas ela não vai rampar, cara. Ela não vai crescer. Ela não vai crescer porque os entraves vai agarrar ela. O que são os entraves? É porque para você crescer, cara, você tem que fazer desse jeito aqui, ó,
que é isso aqui que atende a nossa cultura. Mesmo implicitamente, o empresário olha e fala, o cara não vai, né? Não vai por quê? Porque eu quero que ele vai de um jeito, mas ele se comporta de outro. Porque a cultura dele é uma e ele não quer abrir mão, e a cultura da empresa é outra. Então, por mais que ele está ali fazendo um bom trabalho, em termos de rampar, ele não vai. Ele não vai crescer, entregar mais, desenvolver equipe, não vai fazer nada disso. Então, o líder, por exemplo, que não está alinhado à cultura, ele vira um tampão ali, ele é o teto da equipe dele, tanto para ele quanto da equipe dele. Nem ele vai e ninguém da equipe vai, porque ele não deixa. Porque ele gerencia a equipe baseado na cultura dele e não da empresa. Ele dá feedback baseado na cultura dele e não da empresa. E aí fica aquele negócio, você vê... Como é que você vê isso? Você vê que ninguém cresce, você vê a equipe não é motivada, não é engajada também, porque o líder não é. E aí fica aquele trem travado. Ninguém vai, e acaba que eles não saem do lugar. Então, a liderança que não está alinhada à cultura, ou seja, não está engajada, estar engajada é estar alinhada à cultura, uma liderança que não está alinhada à cultura faz você, empresário, perder dinheiro demais, deixar de ganhar muito dinheiro, porque você poderia ter uma equipe produzindo muito mais do que ela está produzindo hoje. E isso é tão sutil, apesar de ser escancarado para quem já sabe como lidar, para quem já é experiente, mas para quem não tem essa experiência, isso é tão sutil, porque pensa bem, pode-se dar aquela impressão assim, poxa vida, mas os meus líderes eles estão produzindo, os caras fazem, os caras acontecem. O problema é quando um líder ele é inseguro e, inclusive, ele limita o crescimento próprio e o dos outros com base na própria cultura, que pensa, poxa, mas se eu soltar tudo aqui, o que sei, daqui a pouco o João da Silva, que é o meu liderado, ele está ocupando meu lugar. Mas a ideia é essa mesmo, para que ele suba de nível. Então, se a pessoa for insegura, até esse tipo de situação aí, ele acaba acontecendo e fica meio maquiado, né? Tu tá uma observação aqui, Gleides, porque nesse momento, pensando com a cabeça de empresário, a gente pode pensar assim, mas, cara, você vive numa utopia, você acha que toda empresa vai estar engajada? Você não está achando gente minimamente interessada? Como é que eu vou querer uma empresa 100% engajada? Meu jovem, não existe mundo perfeito. Não existe mundo perfeito. Aliás, o mundo perfeito que existe não é esse que nós estamos nele, né? Não existe mundo perfeito. Você não vai ter, não estou falando que você vai ter toda a empresa engajada. Primeiro eu estou falando que a gente precisa trabalhar para aumentar os níveis de motivação em direção ao engajamento. Primeiro ponto. Segundo ponto, quem não pode não estar engajado é a liderança. É a liderança. Ela não pode, essa não tem opção. Você tem que ter 100% da liderança engajada. Porque senão, quando você perde um líder engajado, você perde a equipe dele toda. Inclusive, tem gente saindo da sua empresa e de outras empresas, não porque a sua empresa é ruim, mas é porque o líder não está dando espaço para essa pessoa crescer, porque o próprio líder não está engajado em produzir mais, então ele não quer que a gente cresça. Ou talvez ele até quer, mas ele quer que cresça de um jeito que não é o jeito da empresa. Então, virou uma trava também, porque ele quer e a empresa não quer. Então, quem não pode não estar engajado é a liderança. Você vai ter na equipe operacional gente desengajada, porém, gente de ótima qualidade de trabalho. Entrega o trabalho muito bem. Só que aquele negócio, ela não vai rampar, ela não vai virar líder na sua empresa, porque ela não tem a cultura que precisa para isso. Mas operacionalmente, ela vai entregar muito bem. Por isso que no nível operacional, a gente classifica a entrega com responsabilidade, não com engajamento. Nem com comprometimento. A gente classifica com responsabilidade. E aí, se quiser entender o detalhe, tem um outro podcast nosso sobre os 4 níveis de desenvolvimento que a gente fala desses níveis de cada um. Então, a gente prevê um mundo real. A sua equipe operacional vai entregar com responsabilidade muito bem. E dali vai surgir umzinho que vai poder ser líder, porque ele alinhou a cultura e está no desenvolvimento correto. Agora, os líderes é que não podem não estar alinhados. Nós entendemos aqui o que é e o que não é engajamento, né? Quebramos ali os mitos. Você identificou alguns pontos que são pontos que o empresário ele precisa prestar atenção se ele quiser fazer com que
pelo menos a liderança fique engajada. E um dos pontos tem a ver com o propósito, que é um dos elementos dentro da cultura. Se você fosse dar uma orientação, ô Edson, de 3 passos básicos que o empresário ele pode dar e que, se ele der na prática, já ajuda a começar essa jornada para turbinar o engajamento dos líderes dentro da empresa, quais seriam, Edson, esses 3 passos ou essas 3 ações fundamentais do seu ponto de vista? Bom, depois que eu falar isso, pode acabar o podcast, tá? Esse aí resume tudo que o cara precisa fazer para conseguir mais engajamento com a liderança dele e até com a equipe, apesar, como eu disse, a equipe não é fundamental, sim, mas alguns têm que engajar porque tem que virar líder no futuro. E aí, ok. Bom, primeiro passo, mapear e evoluir a responsabilidade dos líderes. E como eu disse, se quiser mais detalhes sobre responsabilidade, assista o nosso outro podcast lá, que classifica os 4 níveis da liderança. Mapear e evoluir a responsabilidade dos líderes. O que eu chamo de responsabilidade, então? É a liderança que hoje em dia não é responsável com o próprio trabalho, que é o mínimo possível. O que é o mínimo possível? Entregar com qualidade na data acordada. Cumprir os compromissos. Cumprir os compromissos na data e hora acordada com a qualidade acordada. Eu vejo muitos líderes que não fazem isso. Boa parte, nem a qualidade está entregando, infelizmente, mas aí está ficando ali o grande erro da empresa, que mantém esse líder ali que não tem sequer qualidade no trabalho e não está buscando. E boa parte do que eu vejo são aqueles que não entregam com data acordada. Cara, eu fiz um acordo com você vai me entregar algo sexta-feira, ok? Ok. Passa sexta, passa sábado, domingo, na outra semana e nada. Sabe? E não tem sequer uma comunicação do tipo, não vou conseguir na sexta por causa disso, daquilo ou daquele outro. Imprevisto acontece. Mas mais de 90% do acordo tem que ser cumprido pelo menos. Então, o primeiro passo é mapear e evoluir a responsabilidade. Sem responsabilidade, não é possível evoluir mais nada. Todo o resto vai ficar agarrado. Imagina, todo o resto fica agarrado se você não tem responsabilidade com as coisas que você precisa entregar. Tá? Primeiro passo. Quando você constrói a responsabilidade, você automaticamente gera nas pessoas um dos elementos cruciais do engajamento, que é a autonomia. Por quê? Eu não confio em você, por isso eu microgerencio, por isso eu não te dou autonomia para tomar decisão e para fazer as coisas que você quer, porque não funciona. Então você não tem autonomia, ou seja, tudo tem que vir em mim para decidir. E aí o empresário está morrendo, apagando incêndio por causa disso. Então, quando eu construo responsabilidade, que é o primeiro passo, eu começo a ganhar confiança, porque agora tudo que eu olho que esse cara ele me entrega na data e com qualidade. E de preferência ele me surpreende ainda. Caraca, eu, empresário, jamais faria isso e esse cara fez desse jeito, que maravilha. Então quando eu mapeei a responsabilidade, ele começa a ganhar autonomia. O que é autonomia? Daqui para cá, agora eu viro para ele e falo, faz para mim. E não preciso mais ficar no pé, porque eu sei que vai chegar. Então ele vai fazer do jeito dele, com as ferramentas dele, mas vai entregar a qualidade e o resultado que eu espero. Eu já ganhei confiança, ele já tem responsabilidade. E a autonomia é o elemento número um para gerar engajamento. Por quê? Cara, se eu não tenho autonomia para fazer do jeito que eu acho que deve ser feito, para mostrar o meu trabalho, para fazer da forma, usando as ferramentas que eu acho que devem ser usadas, eu me sinto preso. Eu quero usar o Word, você fala que eu tenho que usar Excel. Eu quero ligar para o Zé, você fala que eu tenho que ligar para o João. Não estou falando de elementos da cultura, a mesma cultura tem que cumprir. Sim. Eu quero usar esse computador aqui, você fala que eu tenho que usar aquele. Eu quero sentar nessa cadeira, você fala que eu tenho que sentar naquela. Cara, não funciona. Aí eu vou só me sentindo um Zé Mané. E Zé Mané fica motivado? Não. Zé Mané engaja? Não. Vai bloqueando até a criatividade, né? Como é que é? Bloqueia até a criatividade do sujeito. Total. Não existe criatividade sem autonomia, né? Exato. Como é que eu vou criar se eu só posso fazer o que você está falando? Quem está criando é você. Eu estou só executando. Se não há criatividade, não há inovação. Se não há inovação, a empresa fica naquela mesmo o resto da vida.
Não muda nada, não entrega nada novo, certo? Sim. Então, é uma escadinha. Acaba sendo uma escadinha. Por isso que facilita as coisas. Que se eu faço um, eu já começo a fazer o outro automaticamente. Quando eu gero responsabilidade, eu automaticamente gero autonomia. E aí não tem a ver com engajamento, mas quando eu gero autonomia com responsabilidade, o empresário começa a sentir-se mais folgado, porque não precisa se envolver em tudo mais. Agora ele vai só no crítico, no mais importante. A maior coisa os líderes estão fazendo, porque eles já têm autonomia. A autonomia por si só já vai construindo engajamento, porque o cara já vai se sentindo valorizado, já vai se sentindo importante. Eu não sou mais um Zé Mané. Agora eu sou o Marcão do... Marcão do depósito. TI, né? O depósito, ele Marcão que eu trabalhei com ele. Marcão do depósito. Já tem uma referência sobre algo que você faz. Certo? Então, beleza. O segundo passo é construir essa autonomia. Como é que eu construo mais autonomia? Delegando mais coisinhas para a pessoa ir fazendo, para que ela vá aumentando a responsabilidade, vá aumentando a autonomia e vá assumindo mais coisas na empresa. Quando isso vai acontecendo, o que você vai fazendo? Você vai gerando mais responsabilidade, você vai reconhecendo o que está sendo feito, você vai parabenizando, você vai elogiando, se for o caso, você vai premiando. Não é o principal, mas faz parte do processo. Sim. Possivelmente essa pessoa talvez vai subindo de cargo, vai ganhando uma promoção e tal. O que vai acontecendo com essa pessoa, Gleison? Ele começa a achar bom, ele chega em casa, fala com a mulher, rapaz, tem um trem diferente ali na empresa. Isso no nome bonitinho? Que nome bonitinho é esse? O cara ganha senso de pertencimento. Exato. Ele tem orgulho de participar daquele lugar. Quando alguém fala que onde você trabalha, cara, eu trabalho em tal lugar. Sim. Não é assim, trabalha naquela coisa lá, não. Trabalha em tal lugar. O olho deixa. Como é que é lá? Rapaz, lá é maravilhoso. Lá é bom demais. Lá... Isso é senso de pertencimento. Cara, eu pertenço àquele lugar. Aquele lugar é top. Por que ele chegou nesse senso de pertencimento? Porque antes ele ganhou autonomia. E a autonomia foi crescendo. Só que antes da autonomia foi construída responsabilidade. Olha como é uma escadinha. Exato. Agora, Gleidson, o que é uma pessoa que quando você pergunta para ela onde ela trabalha, ela fala com vontade, eu trabalho em tal lugar, cara, eu faço isso, isso e isso, e eu chego lá a tal hora, sai tal hora, eu trabalho o dia inteiro, nem vejo o tempo passar e lá é bom demais. O que é isso? Engajado. Engajamento, meu amigo. E ela defende a empresa, defende o trabalho. Autonomia, consenso de pertencimento, constrói engajamento. Lógico, se não tiver a cultura alinhada com a pessoa, ela nem chega nessa parte da autonomia. Por quê? Porque ela quer tomar a decisão de um jeito... O que eu falei? A pessoa tem que ter liberdade para fazer do jeito dela, autonomia, né? Só que se ela começa a fazer fora da cultura da empresa, o empresário retém, fala, não, vem cá, não pode fazer assim não, toma de volta. Mas por que está tomando de volta? Porque está fora da cultura. Mas por que está fora da cultura? Porque a empresa não trouxe e não alinhou a pessoa à cultura de forma correta. E aí ela nunca vai engajar. Então, esse crescimento da responsabilidade, da autonomia e do senso de pertencimento é ligado à cultura, ligado ao propósito e tal, à cultura como um todo. Então, cara, é tudo amarradinho se eu criar a metodologia correta para trabalhar. Eu entendo que está tudo engajado, está tudo amarradinho. Só que muitas vezes a pessoa, o empresário ou qualquer outra, quer começar de cima. Ele traz uma palestra de motivação, palestra motivacional, daquelas que todo mundo tem a euforia que você falou. Sabe o que acontece nessa palestra? Os caras falam, uhul, maravilhoso, nota 10, no outro dia tá todo mundo... A murcha. Foi na hora. Né? Uma palestra motivacional não é uma palestra eufórica, isso é uma palestra empolgacional, que eu chamo. Motivacional é aquela que te dá motivo para no outro dia fazer melhor. Então, geralmente, o empresário que quer começar lá em cima, ao invés na base, ele faz isso, ele traz uma palestra motivacional, ele insere um curso não sei o quê, mas ele esqueceu da base. E se ele começar na base, ele cria uma escadinha que ele vai chegar lá. Mas ele quer chegar lá de cima já. Por que? Ele quer fazer com 20 dias. Eu vou te contar uma história. Lembrei. Uma vez eu fui chamado para fazer uma consultoria de uma empresa. Empresário, indicado por uma pessoa que intermediou, e eu fui lá.
Cheguei na empresa, me apresentei, conversei, analisei a dificuldade é com a equipe, dificuldade com a liderança, que não lidera, liderança que tem muito conflito com a equipe. Ok, cara, vamos começar um trabalho, desenhei o trabalho, vamos fazer assim, assim, assim. Agora, isso aqui é um trabalho a médio e longo prazo. Eu não estou falando de comportamento de gente. Ele falou assim, não, se não resolver com 30 dias, meu amigo, não serve para mim. Falou comigo. Eu falei, tchau, meu caro. Tchau. Para que eu vou pegar isso seu aí? Para ganhar seu dinheiro 30 dias e ir embora? Não quero, não. Muito obrigado. Falei, não, então, beleza, ó, não consigo te ajudar. Você pode procurar outra pessoa, tchau. Exato. Não funciona. Milagre da Arquilha. Não, por isso você tem que começar da base para você chegar lá, onde você quer chegar. Constrói o primeiro nível para construir o segundo nível, para construir o terceiro nível. Né? Você não começa fazendo a casa do telhado, começa fazendo a base. A base tem que estar forte. E a base forte da sua empresa para o engajamento necessário é a cultura. Depois da cultura você vai no que eu falei, responsabilidade, autonomia e senso de pertencimento. Agora, olha que interessante. Estou falando demais hoje, mas vamos lá. Olha que interessante. Você tem um bom trabalho para fazer responsabilidade. Você precisa de fazer one-on-one, você precisa de reunir, você precisa de dar feedback, você precisa de conversar o tempo todo, até a pessoa engrenar na responsabilidade. Ela começar a entregar na data certa, e aí você começa a ver que funciona. Aí você começa a ter um trabalho também na autonomia, porque você vai delegar uma pequena coisa e ela vai dar certo, aí você vai para a segunda, ela vai dar certo, você vai para a terceira, ela vai dar certo, e se não der certo, você chama, dá feedback, one-on-one, conversa, e aí a pessoa chega num nível que ela pode ser mais autônoma. O senso de pertencimento não tem mais o que fazer. Não tem trabalho. É automático. Você só precisa continuar conversando, dando feedback, alinhando, mas já não é mais assim como na autonomia, tem que ficar prestando atenção. É automático. Quando você constrói a base, o restante vem com naturalidade. E até a expectativa do feedback, ela já fica alta, né? A pessoa já vai fazendo e já fica daquela quase com ansiedade, né? Rapaz, eu já tô querendo receber o próximo feedback, o que vai falar, qual que é o próximo passo. Começa a ficar viciado naquilo, porque vê que o trem funciona. Porque o feedback, ele nesse caso aí, ele é agregado ao crescimento. Exato. Então, você dá feedback e a pessoa cresce. Você vai lá, elogia, promove, paga, prêmio, sei lá o que tem que fazer, cada empresa faz o seu. Sim. E continua com feedback. Então, cara, o cara vê que aquele feedback é positivo. E vê que você é honesto. E aí ele também, fala, né? eu quero feedback, meu amigo, porque na hora que você me der mais feedback, eu vou crescer mais. E ainda que o feedback seja um feedback mais duro, no sentido de correção, não, ele vê que você é honesto. Não, rapaz, o cara foi ruim para mim ter sido confrontado com aquilo, mas foi bom depois, porque eu tive clareza, agora eu tô fazendo. Mas o feedback duro, ele vai acontecer na base. Sim. À medida que vai subindo, ele perde a necessidade. Exato. Ele não tem mais o porquê. Exato. Porque o difícil é tirar o carro da inércia. Por isso que é preciso da força do motor ali, da primeira marcha, para ele andar. Sim. Depois, meu amigo, você anda de terceira, quarta e quinta macio. Ou seja, o engajamento turbina a sua equipe. Ô Edson, é isso. Nós estamos nos instantes finais aqui do nosso podcast Acelera Líderes, onde hoje nós falamos justamente sobre isso. Como o engajamento, ele turbina a sua equipe. Turbina a sua equipe aí na sua empresa. E como a minha cabeça, ela começa a ligar os pontos, cara. Não tem o CRA, que é o Conselho Regional de Administração? Você falando aí, vem na minha cabeça aqui o CRA, que é cultura, responsabilidade e autonomia. É o passo a passo que o Edson deixou para você aí, empresário. Cultura, responsabilidade e autonomia. É isso aí. É o CRA do engajamento. Tem mais coisas. O homem das siglas. Tem mais coisas. Só que por hoje, fica aí com você esse CRA do engajamento. Mexa na cultura, mexa na responsabilidade das pessoas e na autonomia, que você vai ser feliz aí dentro da sua empresa. Parabéns pela participação, você empresário. Parabéns pela participação nesse podcast Acelera Líderes, com Edson Ferreira, onde hoje nós falamos sobre o engajamento, como o engajamento ele turbina a sua equipe. Um abraço, Edson, obrigado pelo tempo, um abraço.
Alô, Mr. Gleidson, até a próxima. Se você achou... Primeiro, aplique o que eu estou te falando para você medir. Se você achou que faz sentido, compartilhe com outros que você acredita que precisa disso. E também nos ajuda dando um like aí, porque ajuda a divulgar mais esse conteúdo. E eu acredito que ele pode ajudar mais pessoas. E nos vemos na próxima.